Oi pessoal, eu sou a Rafa e hoje eu tô aqui com o maridão para contar um pouco da nossa história, né? Dessa história especificamente de como a gente saiu do financiamento de 30 anos, que foi assim, o primeiro financiamento que nós fizemos na vida para conseguir o sonho da casa própria, para alcançar esse sonho que eu acho que é né, amor, que é da maioria das É, pessoas aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo, né? Quem não quer ter a sua casa própria? Então, eu vou contar um pouquinho a historinha pra vocês, tá? Eu já quero falar pra vocês que eu tenho um Instagram e quem quiser acompanhar a gente lá pelo Insta, mais da nossa história, o @bemcasadablog, vou colocar aqui pra vocês já começarem a seguir. E antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês já se inscreverem no canal, porque essa história que nós vamos contar hoje é a primeira de várias que a gente tem pra contar, né, amor? é. E a gente vai ter muita coisa para falar para vocês e eu espero que os nossos vídeos ajudem vocês de alguma forma e que possa acrescentar bastante, tá bom? Então vamos começar. Eu vou contar para vocês a história, um pouco da nossa história, lógico, né? Como tudo começou, como que a gente escolheu o nosso apartamento. Primeiro a gente comprou um apartamento na planta, né? O que é isso? Comprar um apartamento na planta? Você compra quando não tem nada ainda, né? Tá lá só o chão, a construtora ainda nem começou a construir. No nosso caso, a gente comprou e ainda tava formando o buraco ainda, né? Cavando, fazendo a escavação. E o terreno estava cercado. E a gente tinha uma notícia que tinha uma planta de um apartamento que a gente gostava. Isso, e depois de muito procurar, porque a gente mora em Brasília e a gente andou Brasília inteira atrás de um apartamento, atrás dessa planta que agradava a gente, até que a gente encontrou, né, amor, nesse apartamento tudo que a gente queria. Então a gente decidiu comprar ele mesmo que na planta. Compramos direto com a construtora, né, inicialmente, onde a gente pagava as parcelas mensais, né, e as semestrais. Aí eu vou passar pro marido que ele é melhor de explicar isso aí para vocês. Quando a gente compra um apartamento na planta, a gente tem a possibilidade de pagar é, até a inauguração da obra, pagar para a própria construtora. Ou seja, a gente pagava em torno de R$ 1.000 mensalmente, que era reajustado todo mês pelos juros de obra, né, o IGPM. E nesse caso, no nosso caso, ficaram 3 anos nessa situação, né, a construtora construindo os apartamentos e a gente pagando o apartamento até a inauguração. Então a gente pagou, gente, 3 anos antes de ver a cara do nosso apartamento. A gente pagou Só três na planta. anos só na planta, mas aí a gente foi Claro que a vendo, gente foi escolhendo atrás de uma construtora que tinha um nome, idônea, né? né? Um nome a zelar e tal. E que não ia dar o cano, porque também tem aquele risco, né? De você comprar um apartamento da planta e a construtora sumir, não entregar a obra, tem todo esse problema. Então tem que prestar muita atenção. Quando você for comprar um apartamento na planta, a gente já vai deixar a dica de procurar uma construtora séria, comprometida, com referências, né? Que foi o que a gente fez. Mas aí nós pagamos 3 anos dessa forma, as parcelas mensais e as semestrais. Então, assim, já era um pouco pesado, né? Pagar R$ 1.000 por mês e 4.000 de semestrais, né? A cada seis Mais ou meses, menos isso. 4.000. E aí foi aumentando, né, amor, o valor. Isso, ele ia reajustando. Todo mês era um pouco a mais. Todo mês tinha aqueles juros que ia subindo a parcela no final, que ia R$ 1.000, no final já estava em torno de 1.300, 1.400 por aí. Isso. Então, quando passaram os 3 anos, a gente comprou o nosso apartamento lá em 2011 para 2012. E aí passaram esses 3 anos, a gente foi vivendo a nossa vida, né? A gente noivou, a gente casou. Então, quando foi em 2015, a construtora entregou o apartamento pra gente. Ainda teve um atrasozinho ali de Teve uns um 6 meses. A gente morou no quarto do marido, na casa da minha sogra. A gente morou nesse quartinho por uns 4 meses, não foi, amor? Foi esperando a consultora efetivamente entregar, porque a obra estava pronta, só que Isso. tinha documentação, a BITS da administração que impedia de mudar, né? De efetivamente mudar. Então a gente teve que aguardar essa burocracia aí até conseguir a mudança realmente. Pois é, aí saiu o Habits, a gente conseguiu mudar, isso já era 2015, né? A gente, 2016, na verdade, Já porque era a gente 2016. casou em 2015, em dezembro de 2015,
E aí só em 2016, depois de 4 meses, que a gente conseguiu, enfim, pegar a tão sonhada chave do nosso apartamento. Foi uma festa. AP1507 até, né? A gente tinha um Instagram, o antigo @AP1507, né? Que hoje é o Bem Casada Blog. Tá aqui, é só seguir, tá bom, pessoal? Tem as fotos do apartamento, né? Quem Pra quiser vocês acompanharem. ver as fotos do apartamento, que a gente também decorou, né? Fez uma reforma no apartamento. Isso, a gente arrumou o apartamento inteiro. Foi assim, a primeira casa da gente, então foi tudo muito sonhado. A gente queria muito deixar com a nossa cara, né, amor? Então a gente investiu bastante no nosso apartamento. E quando a gente pegou a chave, foi a maior alegria do mundo. A gente saiu da casa da minha sogra, lá do quartinho, e foi morar na nossa casinha, no nosso AP. Isso. E aí agora entra a questão do financiamento. Não tinha como eu falar do financiamento sem antes contar essa historinha pra vocês. Então, assim, quando a gente pegou a chave do apartamento, quando a gente tocou naquela chave, a gente também teve que correr atrás pra fazer o financiamento, né, amor? Na verdade, a construtora, quando entregou a obra, já tinha que estar com o financiamento todo em andamento já. Procurar o banco, as taxas melhores, né, para conseguir financiar aquele saldo devedor, que até então só tinha pago para a construtora. Então sobrou um saldo a ser pago ainda, que tinha que ser à vista. Muita gente tinha um dinheiro, a gente não tinha, a gente teve que ir atrás do banco para financiar o restante do saldo devedor. A gente não tinha nada, zero, porque a gente tinha casado, tinha feito festa, tinha feito tanta coisa, viajar de lua de mel, então a gente só tinha a oportunidade do financiamento mesmo. Se não fosse financiamento, a gente não ia ter como morar, né, amor? Não ia ter a nossa casa. Então a gente partiu pro financiamento, né? Foi a oportunidade que nós encontramos. Isso. E aí a gente fechou um financiamento, né? E nosso financiamento em 30 anos. Em 30 anos. Então, assim, a gente já foi consciente, né, que talvez não fosse o melhor dos negócios a gente fechar um financiamento ali em 30 anos, mas era a única oportunidade que a gente tinha. Então eu deixo para vocês essa dica, façam as coisas com consciência, né? Tenham aí a intenção de pesquisar as melhores taxas de juros nos bancos, né, amor? Entender Isso. como funciona o financiamento, que o nosso, como é que ele era? Nossa, era aquele sistema saque, que a parcela era decrescente. Ele ia amortizando cada parcela, só que era uma coisa irrisória. Cada parcela diminuía em torno de R$ 5, coisa muito pouca assim, entendeu? O valor da parcela que a gente pagava, a maioria, mais de, acho que 70% da parcela era juros. O que realmente amortizava do saldo devedor do final era muito pouco, em torno de R$ 500, entendeu? Uma parcela, por exemplo, de 2.300, R$ 500 era amortizado e o restante de juros. Por isso que eu falo que não é o melhor dos negócios. A gente não via que as coisas estavam acontecendo. Parecia que quanto mais a gente pagava, menos a gente tinha, né, amor? Então, assim, a nossa parcela na época era por volta de R$ 2.300, né? Era uma parcela alta. E foi a oportunidade que nós tivemos. Claro que a gente queria uma parcela menor, mas na época não tivemos condições de uma parcela menor. O Brasil estava numa época onde os imóveis eram muito valorizados, né? Hoje já mudou bastante. As taxas estavam muito altas na época. Isso. Os bancos estavam com um juro muito alto. E isso fazia com que a parcela aumentasse muito. Entendeu? Então, assim, nossa parcela era em torno de R$ 2.300 e a gente pagava certinho. Às vezes a gente pagava até adiantado, algumas vezes a gente fez isso. Mas quando a gente ia olhar o saldo devedor, não tinha nada lá, né, amor? Era como assim, R$ 5 de diferença. A gente pagava R$ 2.300 e tinha uma diferença irrisória. Isso. Então, aí a gente decidiu virar a chave, né? A gente começou a pensar diferente, a gente começou a abrir os nossos olhos para enxergar novas possibilidades e então a gente decidiu que queria sair do financiamento. Isso. Né, amor? Porque a parcela, juntando a parcela com os gastos que tinha do apartamento, condomínio, água, luz, energia, água, luz, né? E todos os outros gastos dava mais de 30% da nossa renda, assim, e comprometia muito. Então a gente decidiu mudar
Mudar. o nosso estilo, porque a gente não queria ficar nessa dívida por 30 anos, né? Esperar É. passar esse tempo todo e pagando assim um valor muito alto, entendeu? A gente tinha outros sonhos, outras perspectivas, então a gente decidiu mesmo que queria sair do financiamento. A gente viu que aquilo não era bom. Para nós, tudo que eu tô falando aqui se aplica à nossa história. Se você sentir que se identifica, pode te ajudar aí também, né? Para nós, a gente acabou se sentindo, com o tempo, que a gente morou no apartamento por volta de 2 anos, né, amor? Foi 2 anos. Então a gente viu que aquela situação estava sufocando a gente gente precisava abrir a nossa mente. Eu falo pro meu marido assim que parece que a gente estava em Nárnia, né? E aí depois que a gente decidiu mesmo sair do financiamento, apareceu tantas oportunidades legais, tantas outras formas pra gente. Mas é claro que o financiamento, ele foi o pontapé inicial. Eu falo assim que foi como uma escadinha, sabe? A gente estava subindo ali os degraus e a gente conseguiu alcançar a construção da nossa casa do zero através do financiamento. Porque quando a gente decidiu sair, a gente vendeu o ágio do nosso apartamento, né, amor? E você Isso. conta um pouquinho como é que a gente fez, o que é um ágio, né? Porque tem muita gente aí que não sabe. Eu acho é aquele valor que você já pagou até o momento pro banco, né? Mais aquela valorização que você fez de benfeitoria no seu apartamento que pode ter valorizado esse apartamento e que você consegue vender tendo um saldo devedor para a pessoa ainda pagar, ou pagar à vista ou financiar, transferir o financiamento, entendeu? Isso. Por exemplo, seu apartamento é 300 mil, você investiu ali em torno de 50 mil, seu apartamento vale hoje em torno de 330, 350 mil, você conseguiu uma valorização dele. E aí, se você pagou aí 50 mil já pro banco, você vai fazer uma média ali de quanto vale o seu ágio no dia, entendeu? Talvez o seu ágio esteja valendo em torno de 70 a 100 mil reais. E aí você, dentro do preço de mercado, claro, porque você não vai vender colocar para vender um ágio Que ninguém vai que comprar, ninguém vai que vai estar comprar. super Você tem que faturado. colocar no preço de mercado, senão não adianta. Que foi o que nós fizemos. O nosso apartamento ele era todo decorado, a gente investiu bastante nele, a gente colocou um ágio atrativo e aí a gente conseguiu vender rápido, né, amor? Isso. Nós vendemos rápido e transferimos o nosso financiamento para o comprador. Então aí a gente ficou livre Das parcelas. das parcelas, livre daquele financiamento de 30 anos e aí a gente pegou o dinheiro da venda, né, deixou todo guardado, a gente juntou esse dinheiro. E aí a gente foi morar de aluguel, né? Porque aí a gente saiu do nosso apartamento próprio para morar de aluguel por um tempo. E aí agora eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, né? Volta aqui, ó, clica aqui, ativa o sininho, já se inscreve no canal que o nosso próximo vídeo vem aí contando a história de como que nós usamos esse valor, como que a gente construiu a nossa casa do zero através da venda do nosso apartamento. É isso aí. Obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente. Até a próxima. Até a próxima.